partir de agora, ao toque de 5 segundos. Programa líder de audiência. Araruama em ação. Araruama em ação. Com André Mônica. E olha, tava todo mundo aguardando, contando nos dedos, olhando pro relógio, vendo o dia passar, as horas, os minutos. Quando é que chega sexta-feira, gente? Chegou! Sexta-feira estamos aqui para mais um encontro pela Costa do Sol, mais que uma rádio, uma família. Hoje, dia 14 de agosto do 126º dia do ano, faltando 139 dias para o final de 2015. Hoje é dia do cardiologista e quem vai mandar um abraço para este profissional é ele, nosso amigo André Mônica. Bom dia, André. Bom dia, meu querido amigo Paulo Giovanni. Bom dia, companheiros aqui de estúdio. Já presentes aqui, meu querido Marcelo Bering. A nossa querida, né? A rainha da net, vamos dizer assim, né? Jaida, você é uma pessoa que hoje, quando fala seu nome ontem, numa reunião de amigos, surgiu uma brincadeira assim, tipo assim, time de futebol, não tem aquela história do troca-troca, Paulo Giovanni, não tem aquela história de troca-troca? Diz assim, olha, diz que circula uma fofoca nos bastidores da política, estão fazendo aí estão juntando uma série de jogadores do outro time para tentar fazer uma proposta de troca com volta. Eu disse assim, não dá. Mas bom, é verdade, a Jaida é uma craque. Obrigado por você estar aqui, minha amiga, chegando aqui nos estúdios, meu amigo Henrique Nunes, Camisa grande bonita, camisa parceirão. bonita. Isso aí. E um bom dia especial, como sempre, vai pra você, meu caro amigo, você, minha amiga, que tá em casa sintonizado aí na Rádio Costa do Sol, AM 560. Como sempre, agradeço a oportunidade de estar de volta aqui essa emissora, em especial a nossa querida Kátia Cardoso, que é quem tá à frente aqui da gerência dessa emissora de rádio, que tem, com certeza, um propósito que é de levar a verdade aos ouvidos dos araruamenses. E esse programa aqui é feito para você, para fazer exatamente isso, Paulo Giovanni. Araruama em ação. Aquele abraço. Epa, e o abraço de hoje para quem vai. É o som de Jorge Benjor, que levanta qualquer astral. Olha só, essa história de alô, de aquele abraço, eu já tomei uns 3 puxões de orelha. André, mas toma muito tempo, mas olha só, não tem jeito. Eu quero primeiro mandar um abração para uma amiga que me cercou aqui na entrada da rádio. Tá até aqui conosco ainda, deve estar aqui nos ouvindo, que é a Dona Maria Anita de Boa Vista. A Dona Maria Anita dos aniversários, né? São muitos e muitos aniversários na sua família, ela é de Boa Vista. E ela veio aqui me agradecer e pediu que eu levasse um abraço forte também ao deputado Paulo Melo, pela extensão de abastecimento de água para aquela região ali de Boa Vista. Aliás, eu quero registrar também e agradecer ao nosso companheiro Toninho Joel, que sempre foi muito participativo, atuante naquela região maravilhosa de nossa cidade, a querida Boa Vista, e dizer, Dona Maria Anita, estamos aqui para trabalhar, para ajudar a comunidade. Esse é o gás que nos move com toda certeza. Mas os alôs, rapidamente, Paulo Giovanni, eu vou lá. Quero mandar um abração pro meu amigo Fred, pra sua esposa Tatiana. Ele tá sintonizado lá no Supermercado Esperança, ouvindo o programa Araruama em Ação. Quero mandar um abraço pro doutor Dani e a doutora Tati, né? Muito obrigado pela recepção de ontem, fiquei muito feliz. Uma noite extremamente agradável. Mandar um abraço pro doutor Diego, a sua esposa. Mandar um abraço forte pro meu querido Chico Leão. Na semana passada, Dia dos Pais, cometi um ato falho. Como sempre, todos os dias dos pais, eu faço um agradecimento especial a um cara que, né, é um grande paizão. Apesar de não ter, né, sido pai, né, no sentido, eu diria que, no sentido de ser pai, né, do seu sangue, mas é um cara que adotou um montão de filhos, né, e eu sou um deles, fico muito feliz de ter tido a oportunidade, né, de estar perto de ti, meu amigo. Que Deus te abençoe, te conserve por muito tempo. Tô em falta, tô meio sumido. Hoje mesmo mandei um abraço pra você pelo Serginho, mas vou passar aí pra te dar um abração e eu não poderia deixar de corrigir esse ato falho. Mandar um abraço também pro meu querido padrinho, né, meu tio Bolais, que tá sintonizado ouvindo a gente, né, até pelos Dia dos Pais, com alguns dias de atraso. Quero mandar alguns abraços, né, pro Marquinhos lá da Fazendinha, estávamos reunidos agora há pouco. Mandar um abraço pro seu Newton do Ponto Novo e a sua esposa, que me cercaram na praia esse dia, que papo agradável. Pra minha querida Sueli Chaves de São Vicente, me liga todo dia, né, falamos todo dia, né, Sueli? Você é uma querida amiga especial, né? Quero mandar um abraço pro Cangalha,
pro pai Robson, né, meu querido amigo que tá sintonizado aqui na 560, pro Marquinhos, mandar um abraço pra Sueli, mandar um abraço pro Abel da Padaria e sua esposa, pro Roldão, pro Vinícius, pro Dirley, todos os taxistas lá da praça. Um abraço especial pra Fernanda e pra Lúcia Taíde, ali do Mataruna, estão sintonizados com a gente. Alô, Nestor, valeu o recado, amigo. E hoje, o abraço especial, assim, vamos dedicar. Essa semana, Paulo Giovanni, tivemos o dia do advogado, né? Eu quero agradecer muito a inúmeros companheiros que militam nessa área e que estão ao nosso lado, participam conosco, né? Cumprimentando aí o doutor Natalino, que foi presidente da Ordem dos Advogados, subseção Araruama, doutor Afrânio Valadares Filho, também foi presidente da Ordem dos Advogados, da nossa subseção. Cumprimentar a atual presidente, a doutora Rosana. Aliás, hoje temos um encontro, né? Um evento social em comemoração ao Dia do Advogado, né, que se deu essa semana. Então eu quero cumprimentar todos os demais companheiros advogados, hoje inclusive serão homenageados o doutor Dani e o doutor Eduardinho, né, nos festejos, né, no evento que está sendo promovido pela Ordem dos Advogados da nossa subseção. Não vou muito longe, cumprimentando aí o Tiago, Pedro, Eloá, Marcelo, enfim, é um timaço, né, de advogados que nós temos, próximos da gente. Quero agradecer muito a parceria, o companheirismo de vocês. Estamos juntos, meus amigos. Olha, ô André, essa semana já colocamos no ar o WhatsApp do Araruama em ação. 988-357526. Eu gostaria de pedir às pessoas que estão nos mandando mensagens que se identifiquem. Ah lá, eu sou fulano de tal, moro no bairro tal, entendeu? Pra gente saber, porque tem algumas pessoas postando aqui algumas mensagens e não tem identificação, né, André? Pra você poder mandar aquele abraço. É verdade, tá? É verdade. Só complementando aqui, o Marcelo tá me apresentando aqui já alguns nomes que entraram aqui no nosso zap. Um abraço pro professor Marcos Guedes, pro vovô Silvano, pra Larissa e pra Lariane De Polo, pra Cleo lá da 15 de novembro e pra Jéssica, né, esposa do nosso querido Marcelo Bering. Araruama em ação! Araruama em ação! Você liga e participa. Alô, bom dia. Alô, Quem fala? alô, Quem tá falando? é o Carlos. Ô, Carlos, qual o seu bairro, Carlos? Eu sou aqui da Fazendinha. Da Fazendinha. Fala com o nosso amigo André Mônica. Carlos, André. Bom dia, Carlos. Bom dia. É uma satisfação falar com o senhor muito grande e também levar o conhecimento do senhor. Eu cheguei aqui no final da sua gestão e vi o senhor realizar muitas coisas. Araruama, o pessoal era outro pessoal alegre, feliz. O senhor é o segundo Carlos Lacerda lá no Rio. Fazia obra, levava o pessoal para ver, entendeu? O senhor convenceu como prefeito. Agora, esse daí é mais de Tabolinho. E não sei como ele está aí na prefeitura. Ele não é político, ele é comerciante. Seu Carlos. Eu quase morri nessa UPA aí, eles elogiando a UPA. Eu quase morri aí. E o senhor, na sua gestão, não era assim a coisa, funcionava bem. O senhor deu uma lição no povo, nos seus inimigos, foi quando o senhor realizou aquelas obras todas aqui em Araruama, calçou um monte de rua, aquela onde tem o sol oferta ali. Tinha uma fossa aberta ali em frente ao sol oferta. E o setor, o prefeito, nunca fez nada. O senhor chegou, calçou a rua, o senhor fez uma porção de coisa boa. Foi uma pena o senhor ter feito quase. O senhor fez assim, essas obras montantes, assim, quase no final. Senão o senhor tinha sido reeleito, com certeza. E o senhor vai ser eleito outra vez, que o pessoal não está satisfeito com esse prefeito. Ninguém está satisfeito com ele. Obrigado, seu Carlos. Quero agradecer muito sua participação. Fica aqui, né, uma mensagem do senhor, uma preocupação que o senhor, entre tanta coisa que o senhor falou, né, me chama a atenção essa preocupação com o atendimento na nossa unidade de pronto atendimento de saúde, a nossa UPA 24 horas, uma coisa que tem mexido muito, né, confesso ao senhor, tem mexido muito comigo. Nós que implantamos a unidade de pronto atendimento, trouxemos para cá um diferencial no pronto atendimento, né, comparando ao que tínhamos no passado, com o que passamos a ter com a chegada da nossa UPA 24 horas, mudamos assim muito a concepção do pronto atendimento. Com certeza melhorou bastante, mas esse era o nosso papel. O que a gente fica muito triste de ver é o serviço público piorando em todas as áreas.
E na saúde, as reclamações, elas pipocam a cada canto, a todo minuto. E não é diferente. O que o senhor está falando aí, muitas pessoas ao longo da semana têm me ligado, me mandado mensagens, né, reclamando das condições de atendimento que a saúde de Araruama está oferecendo aos nossos cidadãos. Então aqui, seu Carlos, muito obrigado pelo que o senhor falou em relação à minha luta. Só para dizer ao senhor que realmente minha vontade era começar realizando desde o primeiro dia do mandato que iniciei em 2009. Mas a gestão pública ela não é muito fácil, né? Ela tem desafios. E enfrentei desafios iniciais, né? Tive que tomar medidas duras de início, tive que cumprir exigências legais de início e assim fiz, né? Mas foi um ano muito difícil, o ano de 2009, um ano de arrumar casa, acertar as coisas, conseguir que a cidade tivesse sinal verde para poder trazer essas obras que o senhor mesmo viu e que o senhor menciona. Então levou um tempinho. E as obras estruturantes, né? Às vezes obras que são enterradas, dia desses alguém entrou falando sobre isso, as obras de drenagem, de saneamento, nem sempre as pessoas se lembram dela, né? Às vezes elas convivem com aquela obra ali, até às vezes causa até um transtorno inicial, mas elas são fundamentais e eu me orgulho muito de ter, né, desafiado isso, ter feito isso e ter dado início a um processo de transformação. Mas na verdade, né, reconheço que muito mais tem a ser feito, né? Reconheço que gostaria de ter feito muito mais do que fiz, mas por outro lado também tenho a certeza absoluta que hoje as pessoas param, olham, comparam e veem o erro que cometeram ao mudar o caminho que a cidade seguia. Mas, meu caro amigo, muito obrigado por sua participação. Estamos juntos. Um abraço, seu Carlos, lá da Fazendinha, participando com a gente. Vamos para outra linha e o telefone não para, gente. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Arlene. Ô, Arlene, qual é o teu bairro, meu Da anjo? Fazendinha. Fazendinha, pode falar com a André Mônica, querida. Bom dia, André. Hoje eu estive lendo no G1, portal da Globo, a falta de alimentação no Hospital de São Vicente de Paulo, tanto para funcionários como para paciente. Como isso é possível se a verba é repassada ao município? Quem está falando é Arlete ou Arlene? Arlene. Arlene da Fazendinha. Arlene, agora há pouco eu encontrei com a Jaida, ela estava me passando essa informação e eu já, né, te respondendo, digo o seguinte. Eu postei nos jornais, porque eu É. vi no G1. Olha só, até a Jaida vai falar sobre isso agora, já dando o bom dia dela, que nós vamos ouvir agora o bom dia da Jaida, do Henrique e do Marcelo. Mas eu quero já te adiantar o seguinte, realmente o que está havendo hoje com a nossa cidade é inexplicável. Eu estou fazendo um trabalho de levantamento de receitas que o município está recebendo, porque a gente já ouve, né, da parte do gestor municipal a seguinte desculpa. Não, porque é uma crise. Bom, eu entendo que realmente administrar, né, cuidar do que é público não é uma tarefa fácil. Cuidar dessa cidade não é uma tarefa fácil, nunca foi. Mas também me lembro, por outro lado, o que era dito nos quatro cantos dessa cidade, quase que diariamente, sobretudo na época da campanha, diziam assim: Eu sei. dinheiro a cidade tem, falta administrador. É isso mesmo. Se lembra disso? Todo mundo se lembra disso. Bom, tá aí, né? O lá de cima, né? Nada passa aos seus olhos que não seja percebido. E hoje o que a gente está vendo é que falta dinheiro e falta administrador. Então hoje eu estou, assim, muito triste de ver a crise que a cidade está mergulhada. Mas vou apresentar aqui esse estudo que vai mostrar a vocês a evolução das receitas em Araruama. Sobretudo as transferências, e isso me assusta ainda mais. Essa desculpa de que tem menos recurso, ela não cola. Para nossa cidade não cola. Diferente de algumas cidades em volta, como Cabo Frio, como Búzios, cidades que tinham um pilar muito forte no royalty do petróleo, essas sim sofreram uma pancada severa nas suas contas por conta da queda dos recursos de royalty. Mas não é o nosso caso. Nós tivemos uma queda na nossa receita royalty que nunca foi uma receita de grande importância para o município. Mas, na contramão disso, por exemplo, nós tivemos uma evolução assim significativa nos repasses para a educação do município. No Fundeb, por exemplo, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, os repasses para a saúde do município, né? Nós vamos pegar o que hoje entra nos cofres do município para se tocar a saúde do município, você vai ver que os recursos aumentaram. Agora, aonde está essa grana? Aonde estão investindo esse dinheiro? Eu queria que me explicassem isso,
porque eu não estou encontrando uma resposta plausível para isso. Aí a gente vê uma postagem como essa, né? Que isso é, de certa forma, essa postagem, ela por si só explica tudo. Eu vou pedir a você, Arlene, né? Eu pedi a você, Jaida, já que você leia, né? Já que a gente entrou no assunto, queria que você lesse essa postagem que, né, me parece que a fonte é o G1 da Globo. É o G1 e foi repassado. E dá logo seu bom dia, né? Por que não? Bom dia. Primeiro eu quero mandar um beijo pra galera do grupo Jornais de Araruama, que tá lá ligadinha na gente, sempre me esqueço. Outro grande abraço pra galera da Araru TV, que tá desenvolvendo um trabalho belíssimo de reportagem. Você podia dar como é que as pessoas chegam na Araru TV? Olha, basta entrar no Facebook, acessar a página da Araru TV, ali você encontra os vídeos com as reportagens. Você também pode fazer a sua reclamação, pedir que a Araru TV vá até a sua rua, veja o seu problema e faça a sua denúncia. Quer dizer, um trabalho muito bem feito dos meus amigos queridos, que eu amo de paixão, Marco Serpa e Andréa Borba, e a sua equipe, é claro que ninguém faz nada sozinho, não é verdade, André? Sem o companheirismo, sem um trabalho de equipe, é muito difícil você desenvolver um trabalho. Mas com relação a isso que a Arlene está falando, André, realmente, logo hoje cedo, essas notícias péssimas, eu acredito, sabe? Porque teve essa questão, a questão dos alimentos que não estão sendo fornecidos no Hospital de São Vicente, inclusive no site do G1, que você pode acessar, tá lá, tem um vídeo gravado de uma pessoa que estava internada, relatando os fatos, dizendo que teve que mandar comprar quentinha, tá tudo lá. Vai ver que o G1 também agora está perseguindo eles, né? Mas enfim, tá tudo lá. Além disso, também hoje, logo cedo, André, acordamos com a notícia do assalto às Casas Bahia. Segundo consta, informações que eu obtive da polícia, eram 8 homens, 4 deles entraram, 4 ficaram na porta. Quer dizer, Araruama está muito esquisita. Agora, quando a gente ouve falar que na saúde, que no hospital está faltando comida, é realmente algo assustador, né? Você tem o texto aí, Jaida? Olha, eu tenho que conseguir abrir. Infelizmente, quero até dizer isso também ao pessoal do grupo, a minha internet aqui, ela tá lentíssima. Eu não estou conseguindo acessar o Paulo tem. Site. Vamos. Você tem, Paulo? Você tem, Paulo? Eu tenho. A Sabrina mandou via WhatsApp esse texto. Você pode ler pra gente? Posso sim. Deixa eu só configurar aqui. Isso. Quer dizer, quando se trata de saúde, uma pessoa doente, internada e não ter alimento, Marcelo Bering, não é mole não, né, meu amigo? Fonte G1, matéria falando sobre a falta de alimentação lá no Hospital de São Vicente. Funcionários reclamam da falta de refeições em Hospital de Araruama. Situação acontece há cerca de uma semana, segundo a equipe. A prefeitura nega, né? Acompanhante de paciente confirmou o problema. Funcionários do Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, em Araruama, na região dos Lagos, afirmam que há cerca de uma semana o local não serve alimentação para as equipes e os acompanhantes de pacientes. A reclamação feita nesta quinta-feira, dia 13, foi registrada em um vídeo e confirmada por Adriana Gomes, que acompanha o pai internado há 2 meses na unidade. Para não ficar sem comer, eles precisam levar de casa ou comprar comida fora do hospital. Meu Deus do céu. Olha, eu assim, né, a que ponto nós chegamos hoje? A que ponto nós chegamos? E isso mais uma informação, né? Hoje nós estamos diante de uma situação de grave crise, né? O pagamento do pessoal da saúde saiu, me parece, que essa semana, né? Acho que receberam dia 12, salvo engano. Acho que receberam dia 12 o pagamento do pessoal da saúde, quer dizer, atrasando o pagamento do pessoal da saúde. Semana passada falávamos dos aposentados e pensionistas que receberam também atrasado. E agora, hoje de manhã, Henrique, Marcelo, ao sair de casa, eu fui abordado, né, por um trabalhador, né? Eu saí da minha casa lá na 15 de novembro, por um trabalhador muito chateado, né? E esse trabalhador trabalha na varrição aí do município. E ele dizendo o seguinte, que até agora não receberam o seu salário. Os varredores hoje, né, os carinhosamente chamados de amarelinhos, até hoje não receberam o seu salário, né? A gente não tem essas informações precisas. Eu até pedi aos vereadores que me levantassem algumas informações, porque o que a gente quer aqui é trazer para você que está ouvindo a gente uma informação precisa, né?
com fonte, né, dizendo o seguinte, com documento. Entretanto, né, no que diz respeito a informações da prefeitura, nós não estamos tendo, né, muita facilidade em consegui-las, até porque, na contramão do que determina a lei em relação à transparência das contas públicas, nós temos muita dificuldade de ter acesso, inclusive os vereadores, no legítimo exercício da sua missão de fiscalizar, ao requererem informações, tem assim uma disputa inglória, né, ao ponto de ter que entrar na justiça para buscar simplesmente informações. Então a gente tem ideia, até porque a gente acompanha uma publicação ou outra, né, o tamanho desse contrato. O município não contratava uma empresa para fazer varrição. O município de Araruama, até por suas dificuldades, falava agora há pouco sobre isso, né, historicamente o município de Araruama trabalhava a varrição com os seus funcionários. Os seus funcionários da prefeitura que faziam a varrição. Lógico, evidente, quando você contrata uma empresa, você vai ter, né, um plus, vai ter uma oferta maior de serviço para oferecer aos cidadãos. Mas, por outro lado, primeiro, tem que honrar os seus compromissos. E por que não era feito até então assim? Porque custa muito caro. Custa muito caro. O que a prefeitura paga hoje, um varredor hoje, deve estar ganhando salário bruto, ou seja, o salário total deve estar ganhando, ele não ganha R$1.000, deve estar ganhando uns R$900, segundo a informação desse amigo que me passou. Agora, o que a prefeitura paga à empresa, né, me parece que passa da casa de R$2.000. Chega próximo de R$2.500, porque a gente ainda não tem essa informação precisa, quantos funcionários são, porque a gente sabe que é um contrato de quase R$500 mil por mês. Né? A empresa recebe, paga o seu servidor e tem a obrigação de recolher as suas obrigações, porque esse servidor um dia vai se aposentar, um dia vai precisar do INSS, e esse senhor que estava falando comigo dizendo, olha, André, nós estamos com medo, porque o que a gente tem de informação é que o nosso INSS não está em dia. Então, se acontecer alguma coisa com a gente, como é que fica a nossa família? Então, essa preocupação, meus amigos, a gente tem que dividir com vocês. Por quê? Bom, se a prefeitura optou por fazer um contratão desse, que aos meus olhos, a prefeitura, com os recursos que tem, não suporta, ela tem que arcar com seus compromissos. Esse que sua aí, de sol a sol, para cuidar da nossa rua, ele não pode estar vivendo hoje sem dinheiro para comprar o seu bujão de gás, sem dinheiro para comprar a sua cesta básica, para dar sustento à sua família. Isso é uma vergonha. Ao passo que esse contrato caríssimo, né? É um contrato que foi opção do município fazer. Então eles têm que cobrar sim. Aí a gente não sabe. A empresa tem que vir a público explicar por que não pagou. E a prefeitura tem que vir a público explicar por que fez essa opção muito mais cara aos cofres do município de Araruama. Então vai aqui, né? Na verdade, esse desabafo não. É essa cobrança para que honrem os compromissos, né? Com esses chefes de família que estão cuidando da cidade de Araruama. E muitos deles, Marcelo, trabalhavam já na prefeitura há anos. Trabalhavam como contratados na prefeitura há anos e desde 2009 eu passei a recolher o INSS de todos os contratados, ou seja, eles tinham a sua situação regular e de repente eles são demitidos da prefeitura, contratados por uma empresa e estão diante desse cenário aí de extrema dificuldade. Marcelo, bom dia, hein? Bom dia, André, bom dia. André, eu queria deixar claro aqui a questão do administrador, como você colocou, né? Que falta administrador. Verdadeiramente... Vamos fazer o seguinte, Marcelo, a gente vai pro comercial rapidinho, vem chegando o repórter, e na volta a gente aborda esse assunto. Estamos apresentando Araruama. Você está com o programa Araruama em Ação. Araruama em Ação. Com André Mônica. Araruama em Ação. Lembrando o nosso zap 988357526. Antes do comercial a gente estava conversando, ouvindo o Marcelo Benning, e eu interrompi o raciocínio do cara. Pelo amor de Deus, Marcelo. Não, a gente entende. Mas, como eu ia dizendo, o atual gestor, ele dizia, né, na época, quando o André era prefeito, que tinha dinheiro e não tinha administrador. Hoje, é evidente aos olhos de todos que a prefeitura ficou sem dinheiro, que não conseguem explicar para onde vai o dinheiro, ficou sem dinheiro e também não temos administrador.
Ele já teve um problema com merenda aqui na cidade, teve um problema sério com a merenda na cidade, com alimentação. Continua tendo problema com merenda e alimentação. E agora está tendo problema com a alimentação no Hospital de São Vicente. Mas parece que ele não tem, Henrique, tido problema em relação quanto à amamentação, não é isso? Olha, segundo informações e fontes fidedignas, né? Bonita essa palavra, não é, André? Fidedignas, ela tem uma sonoridade, não é? Perfeito, fidedigna. Em primeiro lugar, bom dia. Bom né? dia. Bom dia. Senhor, por favor, dirija-se aos seus ouvintes. Sim. Com o seu cordial bom dia. Bom dia, meu cordial bom dia aos ouvintes. Cordial é tão chique quanto fidedigna, né? Fidedigno, né? Essas fontes, né? Aí a gente tem que retroagir um pouco, o meu querido Bering, que eu já lhe passo uma informação de primeiríssima mão, que nessa transição aí acabaram de adquirir mais uma pessoa para compor, se alinhar junto ao governo, e essa pessoa é uma pessoa de peso, viu? Inclusive você conhece muito bem. De peso. Gosto muito, vai um escorregadio, gente boníssima. Mas depois a gente fala sobre isso. Eu queria aqui, em particular, já iniciando a minha fala, né? Dar um bom dia, os parabéns, né, ao meu querido amigo Gelsimar, né, que faz parte lá vamos colocar, da tropa de elite ali da Guarda Civil, né, que foi inaugurada aqui no Parque Hotel. Eu achei muito interessante, André, porque por muitas vezes eu passei de carro aqui, né, dentro do Parque Hotel, então percebia, né, que não se via as pessoas, quer dizer, com a porta da garagem aberta, com um cachorro na calçada, havia uma certa apreensão, talvez até pelo fato dali ser um bairro de classe média alta, né, as pessoas viviam trancadas ali. A partir do momento que foi inaugurado esse posto da Guarda Civil, com a sua tropa de elite, vamos colocar dessa forma, eu encontrei eles ali por dentro com um carrinho, fazendo um patrulhamento, né? Observando. O resultado disso, eu percebi, eu já vi algumas pessoas com as portas abertas, né? Porta da garagem, com um cachorrinho, quer dizer, se passou essa sensação de uma segurança. Eu achei muito interessante essa Mais ação. interessante, né? seria se isso acontecesse em todos os bairros, né, Henrique? Não só num bairro como a Pontinha, que é um bairro de elite, como você mesmo disse, de uma classe média alta. É o Parque Hotel, né? Parque Hotel, desculpa. Evidentemente, mas não deixa de ser uma ação que é da Guarda Civil, que aqui nós vamos fazer um papel social, já que o programa, a prefeitura, eu creio que não tenha tempo de divulgar isso, né? Que diz o seguinte: a Guarda Civil vai disponibilizar do telefone 153 para atendimento de emergência 24 horas, perfeito? Por problema junto ao operador, o serviço ainda não pode ser oferecido, ou seja, 153. Até lá, o telefone para atendimento é o 2022-0115. 2022-0115, isso é, 24 horas, porque às vezes a gente não consegue nem falar com a polícia militar, então a Guarda Civil estará ali 24 horas para prestar um serviço emergencial, né? Eu achei muito interessante, mas aí vem o prefeito, né? Nosso querido prefeito, né? Que na solenidade de abertura ele incorporou mais uma vez o seu personagem, né? Que é um personagem que acredito que vai rodar aí por mais uns 10, 20, 30, 40 anos, que é aquele personagem dramático, sofrido, quase de uma tragédia grega, onde ele diz: fiquei 6 meses afastado da prefeitura por covardia, mesmo com toda a maldade que fizeram comigo, mesmo com todas as perseguições, eu vou deixar aqui o meu legado. Assim disse o prefeito. Evidentemente, meu querido André, o prefeito hoje, como membro honorário da Academia de Letras de Araruama, ele tem consciência que legado vem do latim, legatum, né? Não vamos questionar isso. E vamos aqui pegar o legado do prefeito até o primeiro momento, né? Ele teve a inauguração do quebra-molas em São Vicente. Henrique. Sim. Quero ser prefeito, garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei mentir bastante, acho A musiquinha que minha vida vai bonita, mudar. rapaz.
Pra quem me apoiar eu dou abraço, e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito, se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. Eita, nós! Pode continuar. Meu caro Paulo Giovanni, já que o senhor colocou essa música, eu quero repetir aqui uma das frases que o prefeito dizia na campanha. Eu vou ser prefeito, custe o que custar. Custou caro, hein? Custou caro. Agora eu digo, as pessoas têm que ter muito cuidado com seus sonhos, porque eles podem se transformar em realidade. E foi o caso, né? E o legado, o legatum, né, que vem do latim, evidentemente o prefeito sabe. Né? Ele atualmente, André, eu não sei se você sabe, ele é um membro honorário da Academia de Letras de Araruama. Então, quando ele diz o legato, né, ele tem consciência que vem do latim, é legato e tal. Vamos aqui apenas 4 coisas. Foi aquela inauguração do quebra-molas em São Vicente, né? Ele ali ao lado daquele quebra-molas na estrada de São Vicente, eu acho que é antológica aquela foto é sensacional. Perfeita, né? A inauguração do caixa eletrônico, né? Que as pessoas não alcançaram ainda a profundidade. Né? Foi de grande valia para o município. Né? A sala de amamentação que vem aí, vou me reportar a pergunta do meu querido Marcelo, onde o prefeito diz que amamentar faz bem à saúde, né? Mamar tem muita teta, né? É verdade, mamar faz bem, mamar faz bem. E a mais recente, a sala de fisioterapia, né? Uma sala 3x4, que conforme denunciou aqui a Araru TV através de fotos, consta de 2 macas, uma janela e uma pia. Esse é o legado do prefeito até o momento. Rapaz, vocês não são fáceis, não. Olha só, na verdade, só fazendo às vezes até uma brincadeira, um trocadilho pra você, rapaz, a coisa assim tomou uma proporção inacreditável. Eu, quando peguei o jornal O Repórter e vi, né, aquela cena da inauguração dos caixas eletrônicos, eu disse assim, Jesus Cristo. Quantos você inaugurou, André? Não, sinceramente, você falou aí Araruama agora é Brá. Henrique, você falava agora há pouco aí, né, da questão das inaugurações. Saiu agora, até deixei na sua casa. A gente vai até pegar uma coisa interessante, um informativo da prefeitura. Saiu um informativo, né? Tem aí, né? E aí o informativo, você olha, é o seguinte, é um informativo da prefeitura das realizações do município. E aí caberia num guardanapo 3x4. Meu Deus do céu, né? Meu amigo, é assim, só rindo mesmo, porque... Mas é triste. É triste, é. Na verdade, é uma tragicomédia, André, né? eu sempre digo, rir é o melhor inaugurar remédio. a caixa eletrônica. Esse posto da guarda aqui, que você elogiou, toda e qualquer iniciativa de ampliar a oferta de serviço público é elogiável, indiscutivelmente. Claro. Né? Na medida em que você tem a presença de um agente de segurança, de um agente da Guarda Civil, né? Que apesar da Guarda ter a sua finalidade específica, mas de certa forma ela contribui também, né, em ações integradas para promover a segurança pública, é uma coisa que a gente registra como positiva. Evidente, né, que ali todo mundo sabe, aquele prédiozinho foi um prédio construído pelo proprietário do edifício, né, que está atrás daquele imóvel. Exatamente. Ele cedeu, até porque ali ele vai ter, né, uma proteção de luxo. É uma pro imóvel dele, guarita né? pública particular. Mas alguns moradores do entorno, eles até, evidentemente, né, se privilegiam disso. Esse sentimento da presença da autoridade é bom, é positivo. Mas assim, eu me preocupo muito, porque hoje, por exemplo, a Jaida estava falando aqui do assalto, o Paulo, das Casas Bahia. Eu até me surpreendi, porque eu estava pela manhã desde cedo atendendo na casa da minha mãe, eu não ouvi movimento nenhum, não ouvi barulho nenhum, mas me parece que a fonte é uma fonte firme e houve realmente esse assalto. Eu confirmei com a pessoa da polícia, André. E me assusta, sabe o que, Paulo Giovanni? Porque as Casas Bahia estão aqui no coração da cidade. Ao lado, pode-se dizer, ou quase em frente, né, ao posto de segurança em que nós construímos e entregamos a cidade ao final do nosso mandato, aqui na nova Praça do Centro, na Praça Remodelada Mário Castanho, né, ali exatamente em frente à rodoviária, ali eram alguns quiosquezinhos de alimentação e aquilo, né, ali tinha até um problema, ali acumulava muita gente, não tinha banheiro, a gente remodelou a praça, fez novos quiosques com banheiro. E aí mudamos a posição dos quiosques até para criar aquele quiosque ali de integração das forças de segurança. A própria Guarda Municipal, né, e a Polícia Militar. Isso. Então eu tenho sentido falta ali da Polícia Militar nesse ambiente de integração.
Até para que, num momento como esse, se tivesse ali a Polícia Militar, não só a Guarda, porque a Guarda não tem o preparo evidente que a Polícia Militar tem para inibir uma ação criminosa, ou até mesmo para coibir uma ação criminosa, né, para enfrentar os bandidos, né, a Polícia Militar dispõe de uma outra estrutura. Então era importante que eles revessem isso, né, que se olhe isso com mais carinho. É importante demais porque, meu Deus do céu, recentemente teve um episódio, acho que na Ricardo Eletro, né? Duas vezes já. Roubo de celulares. Por duas Agora é vezes. na Casa Bahia, amanhã vai ser aonde? Então esse clima de insegurança no coração da cidade, isso está se espalhando. Tivemos uma semana muito difícil do ponto de vista da segurança. Vários homicídios, né, em alguns pontos da cidade, em alguns bairros. Na segunda-feira tivemos um homicídio em Itatiquara. Agora, mais ao fim da semana, tivemos um homicídio aqui na 15 de novembro. Então, duas tentativas de homicídio, uma no centro e outra na Fazendinha. Troca de tiros. Então, olha, veja só, fica aqui a minha preocupação. É importante demais, né, essa integração para que possamos, ao menos, oferecer ao cidadão mais sensação de segurança. A preocupação hoje é muito grande. Agora, indo de encontro ao que você estava falando, Henrique, sobre essa história das inaugurações, né? Eu, assim, agora mesmo você viu aquele senhor que entrou lá da Fazendinha, mas eu quando li esse panfleto aí, esse folder, rapaz, aquilo, no primeiro momento eu fiz rir, né? Mas no segundo momento eu disse assim, meu Deus, olha o tamanho do nosso desafio, enfrentar isso que está aí. Isso é um absurdo, né? Na verdade, eu estava olhando a propaganda que estão fazendo nas costas dos ônibus da empresa Monte Branco. Aí eu vi lá, eu milito na roça, né? Eu sou produtor rural. E eu estava vendo lá um monte de propaganda da área rural, beneficiamento de frutas. Eu quero que algum produtor me mostre o que a prefeitura está fazendo para o produtor rural da cidade de Araruama. Eu desconheço. Tenho emprestado o meu trator pessoal a vários amigos que hoje estão tendo dificuldade de conseguir o acesso à patrulha mecânica da prefeitura. A história é de que os tratores estão quebrados, não tem nada. E tá lá aquela propaganda imensa. Propaganda da educação, botaram a foto, tiveram a cara de pau de botar a foto de 2 pilares, construção de creches. 3 anos se vão. Ao final desse ano, a prefeitura vai ter arrecadado aproximadamente 180 milhões de reais só de Fundeb. Vou trazer esses números com fonte no programa que vem. Paulo Giovanni, cadê esse dinheiro? E tem um detalhe, não construíram André, uma sala de aula até hoje. Isso é revoltante. Eu estive ontem, André, com o filho do pastor Cláudio, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus Ministérios de Madureira. Ele está desesperado. Ele montou uma loja de produto de limpezas aqui às margens da RJ 106, ao lado ali do Shopping Pinho. E ele falou o seguinte, André, Paulo, tá difícil, porque clientes que vieram aqui comprar e estacionaram em frente à loja tiveram seus carros multados. A alegação desses agentes, né, de trânsito, ali é uma calçada e não se pode estacionar, André. Ele tem os clientes da Amigão, que é uma loja nova aqui na cidade, próximo ao Shopping Pin, de produtos de limpeza, as pessoas não podem estacionar para comprar, porque estacionou ali, é multado. E uma outra questão que as pessoas estão reclamando é a questão das placas de publicidade. Isso. Você monta um estabelecimento, coloca a placa, aí já vem alguém lá, vai medir, e ó, você tem que pagar X. Meu Deus do céu. Eu assim, sinceramente, esse programa acabou ficando pequeno para tanta demanda, né, para tantos telefonemas. Eu quero me desculpar aqui com muita gente que tentou falar conosco no ar agora e não conseguiu. Agradecer as participações da Sabrina, da Margarida, um abraço para a Madrijane, aliás, um abração para todos os pescadores da nossa cidade, para o Kelsey, para Nazaré e da Fazendinha, para o Douglas, mandar um abraço para o Humberto Ruas, meu agradecimento pela participação de vocês. Não posso deixar de mandar um grande abraço para minha amiga de Clapo, Pastor Benedito, sempre ligado, e para o Jorge da Banca de Jornal, né, Jorge? Um abraço. Um abraço. André, Edmar, lá da Fazendinha, da rua... É da rua Prefeito Mário Castanho, ali no Mutirão. Ele disse o seguinte: estou tentando há meses conseguir uma questão da iluminação pública para a altura do número 54. E eles sempre dizem que não tem lâmpada. Vai se abrir uma licitação para comprar lâmpadas. Ele comprou a lâmpada e está esperando o caminhão para ir lá colocar. Você sabe que a palavra licitação nos dias de hoje chega a me causar arrepio?
Ô Jaida, ô Paulo, aliás, eu quero voltar aqui a um compromisso que eu firmei com você, meu caro amigo e minha amiga que está ouvindo a gente, que no programa passado nós tivemos a participação de alguns ouvintes reclamando da iluminação pública. Mais uma reclamação agora, e eu recebi ao longo da semana muitas reclamações. Eu disse o seguinte, eu não consigo conceber, piora no serviço de iluminação pública, quando hoje se paga quase 3 vezes mais, se não mais, porque a gente não tem ainda. Eu havia dito que a gente ia tentar acessar o valor exato desse contrato de iluminação pública. Nós gastávamos até o ano de 2012 algo em torno de 40 mil reais, entre 40 e 50 mil reais aproximadamente. Hoje se gasta quase 3 vezes mais, segundo informações que eu gostaria muito de poder explicar isso. Como é que se explica, né, o serviço piorar? Eu não consigo entender isso. Como é que se explica a educação piorar se as receitas aumentaram? Eu falava das salas de aula, né? Não construíram uma, mas não é força de expressão, não. Nenhuma. Essas creches que eles estão fotografando e publicando aí são recursos federais, que, aliás, nós deixamos uma série de recursos federais já encaminhados para o município de Araruama. André, que bom você tocar nisso. Porque eu tenho ouvido falar, porque a gente ouve falar, porque eu não escuto certos programas, eu não escuto de jeito nenhum, porque eu tenho estômago fraco. Mas a gente ouve falar que eles dizem isso, dizem aquilo, e uma das coisas que são colocadas é que você teria deixado uma dívida. Você poderia explicar pra gente essa história dessa dívida que você deixou, André? É verdade, boa colocação a sua, né? Eu também da mesma forma, né? Até porque a gente é muito ocupado e os programas que eles têm tomam quase toda a grade da emissora. Você tem que ficar o dia inteiro. É verdade, ouvindo, teria que ficar o dia inteiro, mas a gente conseguiu uma brechinha, estamos aqui, Paulão, e vamos fazendo o nosso trabalho. Mas acho que a verdade precisa sempre ser dita. Eu deixei dívidas, sim, né? Eu deixei dívidas no valor de aproximadamente 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Mas por que eu deixei dívidas? Eu deixei dívidas no final do ano de 2012, porque recursos de 2012 entraram no início de 2013. E eu vou trazer, assim, isso bem explicadinho no próximo programa. Assim, dizendo a fonte do recurso, quando esse recurso entrou, quanto era, para deixar bem claro que, é evidente que eu cometi lá minhas falhas, né? Sou um ser humano, né? Tive minhas dificuldades, mas uma coisa eu tenho certeza, eu encosto a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, porque eu tenho absoluta convicção, eu me esforcei ao máximo para fazer aquilo que era o correto, e fiz, né? Encontrei um endividamento que o município tinha histórico, não quero aqui culpar nem A, nem B, nem C, mas existia, e todos sabem, de um endividamento histórico. O exemplo do INSS é um exemplo clássico disso, não se pagava o INSS do servidor temporário do município, que são os contratados e comissionados, que àquela altura, e hoje ainda, me parece que são a maioria dos servidores do município, fontes nos apontam nesse sentido. Isso é uma matéria no jornal Dia, agora recente, né? O jornal Dia, fonte Tribunal de Contas, né? Essa é uma matéria dizendo dos municípios que tinham o maior percentual de funcionários temporários em relação à sua totalidade da folha. Araruama é um dos primeiros municípios nessa lista. Eu não me recordo, eu tenho essa matéria do jornal Dia em casa, mas é um dos primeiros municípios da lista, acho que quinto ou sexto, não lembro bem, né? Assim, um dos primeiros municípios nessa lista, com um percentual altíssimo de servidores contratados ou comissionados, ou seja, que em tese recolhem INSS, que até então não recolhiam. Regularizei essa dívida toda, comecei a pagar os parcelamentos, tinham algumas dívidas emblemáticas do município, que era a questão da Ampla, por exemplo, que eram muitos milhões de reais, eu não me lembro exatamente quanto era agora, mas eu vou trazer isso tudo, né, esmiuçadinho. Pagamos, nesses 4 anos, nós pagamos quase 8 milhões a Ampla. E tu pagou e hoje deve estar tudo atrasado de novo. Mas, Jaida, eu quero te mostrar o seguinte, eu vou trazer a documentação que comprova que os recursos, né, que não entraram até dezembro de 2012 e que eram referentes ao exercício de 2012, esses recursos depois chegaram para o município e fez frente aos seus compromissos, né? Então, nós, na verdade, o que nós deixamos, basicamente, foi parte da folha de dezembro de 2012, mas os recursos entraram e, evidentemente, era obrigação do prefeito, ele cumpriu e pagou a folha. Mas o Tribunal de Contas do Estado, que analisou toda essa documentação, todos esses documentos comprobatórios, por exemplo, nós tínhamos 2 milhões em atraso de repasses da saúde, que depois ingressaram e eu consegui o extrato do ingresso desse recurso na conta do município, que obviamente serviram para quitar esse débito existente anterior. Nós tivemos uma defasagem do que o governo anunciou como recurso do Fundeb
para o ano de 2012, para o que efetivamente se repassou dentro de 2012, houve uma defasagem de quase 4 milhões e meio de reais. Então, só a soma desses dois montantes já garantia com sobras esse débito apurado pelo próprio Tribunal de Contas e pela Prefeitura Municipal de 6 milhões de reais. Então, o débito que eu deixei por conta de recursos que não entraram, mas que entraram logo ao longo do ano seguinte, de 2013, grande parte no início de 2013, tanto é que a Prefeitura, a partir daí, pôde honrar esses compromissos. Agora, eu quero que expliquem o que está acontecendo hoje com o município de Araruama. E essas explicações que eu vou dar, Jair, você chamou esse assunto, eu vou dar assim, com documentos, estou fazendo um levantamento minucioso, com fonte, né, pra gente discutir isso aqui, até pra virar essa página. E pra mostrar, André, que a verdade, ela não dói, não. É verdade. A verdade, ela não dói. E por falar em verdade, só pra não dizer que eu não falei de flores, os processos prosseguem. O prefeito continua respondendo a 3 processos por fraude em licitações, dano ao erário, improbidade administrativa, atos administrativos e abuso de poder. Essa semana, o processo da merenda teve 2 movimentações. Não acabou não, gente. Ele está respondendo, ele é réu e ele é réu por fraudes. Te pergunto então, Jair, será esse o legado ao qual o prefeito se referiu que vai deixar? Com certeza ele jamais será esquecido por isso. Não, e verdadeiramente também, Henrique, ele tem mantido inaugurações pedra sobre pedra. Pedra. Meu querido Marcelo, vamos bater uma bolinha aqui, que nós já tivemos essa oportunidade, né? Deixa o nosso querido André beber um suquinho de pitanga lá do sítio, que ele acabou de trazer, né? Você sabe que fogo em velo, eu tô falando bonito, né? Você tá... Você lembra desse termo? Essa sua camisa aí, você até... Tudo bem que você tá lá pelo meio da tabela, mas tá legal. Sim, mas a gente chega, pra esclarecer o público, é a camisa do Flamengo. Ô Marcelo, mas eu fico pensando, vou ter um bate-bola, vamos deixar o André quietinho um pouquinho, né? Ele precisa tomar aquele suquinho de pitanga. Segura só um instantinho que eu tenho um ouvinte aqui pra conversar. Não deixa. Comigo não tem esse negócio. Alô? Alô? Bom dia ou boa tarde, quem fala? Bom dia, a ligação tá muito baixa. Você tá me ouvindo agora? Alô? Oi? Pode falar, meu amor. Olha só, eu sou funcionária pública, eu gostaria de ver com o André o que ele pode me dizer a respeito que eu tenho um crédito consignado em folha e está sendo descontado desde o ano passado e a prefeitura não está fazendo esse repasse. Chegou uma carta para mim do Serasa que meu nome está sujo e está sendo descontado no meu contra-cheque. E aí, André? Nossa senhora. Quer dizer, não sei se você pode dizer quem está falando aí, eu não sei quem está falando, mas vamos preservar aí Olha, coincidentemente, foi bom você ligar, minha querida amiga, né? Digamos assim. Mas essa semana me ligou uma amiga de Morro Grande, eu posso dizer o nome, minha querida amiga Deca, me ligou, tinha uma pessoa muito próxima a ela, uma amiga dela que trabalhou com ela trabalhou durante muito tempo aí na prefeitura, e essa pessoa estava passando por esse mesmo problema. Ela, servidor... pelo que eu pude estar sabendo, não é só eu, tem muitas pessoas... É verdade. Veja você, Marcelo. Tendo esse mesmo problema e o prefeito não está solucionando. Olha que loucura. Empréstimo consignado é aquele que... né, a prefeitura convenia, tem algumas empresas que são consignadas, alguns bancos, né? Tem alguns bancos, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, enfim, tem algumas empresas, tem outras operadoras desse sistema, é o chamado crédito consignado. O servidor pega o empréstimo do banco e aí o valor é descontado em folha, observando-se um limite máximo mensal. E aí o que faz a prefeitura? Desconta do servidor, quer dizer, o servidor, ele tá quite com a sua obrigação, porque está sendo descontado o salário dele. Mas esse dinheiro não é da prefeitura, esse dinheiro tem que ser pago ao banco ou a quem de direito. O que estão fazendo? Pelas informações que eu estou recebendo, não estão ficando com a grana do servidor e não estão pagando. Aí o servidor está baixando na Casa Bahia, lá não sei onde, para fazer o seu financiamento. E aí, malandro, está negativado. O nome disso é minha orientação, minha amiga, isso é crime. Apropriação indébita. Esse dinheiro é seu, tirou do seu salário para pagar quem você deve. Então você esteja tranquila, você está coberta, de toda a razão. Agora, procure o Ministério Público ontem. MP. Denuncie isso, porque senão eles vão ficar usando o dinheiro de vocês e aí o que vai acontecer? Você nessa dificuldade de obter o seu crédito, que é tão importante para a vida do assalariado.
ter crédito é tudo, né? É fundamental. Quem de nós não compra crédito? É você que indica suas obrigações, dá passo. E digo mais, você entra com uma ação, entra com uma pedido de indenização por danos morais, e aí, né, eu vou estar estudando esse assunto com mais calma, junto com os nossos companheiros aí que militam na área do direito, nessa área do direito, e nós vamos estar dando suporte a vocês. Eu acho que caberia também repetição em débito, né? Ela teria o direito do dinheiro dela repetido de volta, né? Eu acho que também tem avaliação, quer dizer. Agora, esse absurdo realmente está acontecendo em Araruama. Eu quero só cortar o bolo rapidinho, só pra gente voltar e não ficar devendo o que a gente se compromissou, né? No André, programa pode passado. ser depois dos comerciais? Pode. Vou dar uma parada rapidinho. A gente volta já. Todas as classes. A rádio da família. Costa do Sol. André, voltamos. Vamos à conclusão do seu raciocínio. Você estava para dar uma resposta aos nossos ouvintes, um assunto que você começou a abordar no programa da sexta-feira passada, André. É verdade. Nós tocamos aqui em alguns pontos da semana passada e um dos pontos, né, era sobre a questão da licitação dos quiosques, né? Isso está muito badalado na cidade e naquele momento eu falava sobre, né, a origem dessa história. Se deu a partir, né, de uma demanda do Ministério Público. Na verdade, o papel do Ministério Público é ser o fiscal da lei. O Ministério Público, o objetivo dele não é punir alguém. O objetivo dele é resguardar o cumprimento da lei. Então esse inquérito se iniciou em 2005 e contestava as permissões de uso que foram dadas pelo município ao longo de seus muitos anos, sem a realização de prévia licitação. E a partir daí, né, a partir de 2009, quando, né, nós buscamos um entendimento, um acordo para evitar que naquele momento uma ação fosse impetrada pelo Ministério Público e com uma possibilidade muito concreta, e hoje a gente vê que essa possibilidade muito possivelmente teria ocorrido, de uma decisão momentânea, tirando, né, esses que estão aí muitos há uma vida, ocupando seus espaços. Mas esse TAC, nós iniciamos o cumprimento dele, inclusive licitamos a Praça do Centro, né, graças a Deus, né, tudo correu tranquilamente, e nós teríamos novas etapas. Infelizmente não houve tempo de fazermos tudo, porque são inúmeros imóveis do município que são oferecidos a permissionários. E o que a gente apela aqui é para que o município tenha muito cuidado na realização desse certame, para que ele seja um certame justo. E não se esqueça desses, né, que estão aí, muitos há uma vida à frente, colocando, né, tudo que tem, né, nesses seus locais de trabalho. Então essa é a questão. Obviamente, os permissionários estão aguardando aí como é que vai ser a regra desse certame licitatório para tomar as suas providências. E a gente está de olho, a gente está acompanhando isso. Paulo Giovanni. Aconteceu. Olha, gente, essa semana é um fato, no mínimo, escabroso. Por quê? Um pizzaiolo, ele teve parte do seu dedo arrancado em um acidente de trabalho aqui no município de Araruama. Esse fato aconteceu no último dia 6. E aí, esse rapaz, ele foi conduzido para a unidade de pronto atendimento, né? E o patrão levou parte desse dedo dentro de um copo com gelo. E segundo o Tiago Silva, de 27 anos, o pedaço do seu dedo, ele foi encontrado depois que ele deu entrada na unidade hospitalar, 40 minutos depois, dentro da lixeira. E segundo relatos, parece que quando a enfermeira, cadê o dedo para poder a gente tentar mandar, ele seria encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Chabo para fazer o reimplante de parte desse dedo. Foi levado dentro do gelo, Dentro tudo do gelo. direitinho. Isso deu entrada na UPA. Isso. E depois perguntaram ao médico, cadê o dedo? Não sei. Não sei. O dedo desapareceu. É uma pena que me proibiram de fazer qualquer tipo de comentário. Bom, mas aí isso culmina com aquilo que o André falou ainda há pouco. Está muito preocupado com o que vem acontecendo na saúde de Araruama. Rapaz, ainda ontem mesmo conversava com um médico amigo e, né, vou preservar o nome dele, mas ele me relatava assim um cenário de estarrecedor em relação à saúde do nosso município. E essas evidências, esses acontecimentos, infelizmente, né, tem acontecido, tem ocorrido, e isso nos deixa assim muito preocupados, nos entristece, né, porque isso é um descaso absoluto com
com a saúde do nosso povo. Isso é uma coisa que se evidencia a cada dia e cada vez numa intensidade pior, né? Tá aí hoje os relatos, né, da falta de alimentação para os acompanhantes e para servidores aí do Hospital de São Vicente, salvo engano, né? Que está no G1. São Vicente. Enfim, né? Isso está acontecendo diariamente. E aí a gente volta lá atrás, Marcelo, ao início do programa, quando a gente fazia o seguinte, né? E muitos acreditaram, né? Dinheiro tem, falta administração. Tá aí. Um desastre que é essa administração que a gente não tem nem o que dizer, porque não tem o que falar dela. Né? Acho que talvez eu olhava naquele folder, Henrique, né? Uma coisa que a gente registra até como interessante. Veja você, o que se destacou foi aqui o que eu acho que o prédio construiu para a guarda ocupar. Né? Um caixa eletrônico, André, eu vejo um corrimão de ponte, meu Deus do céu, a limpeza do Rio, quem está fazendo é um órgão estadual, o INEC, é muito positivo. Ótimo, parabéns. Mas isso justifica um mandato. É verdade. Cadê esses milhões e milhões e milhões de reais? O Júlio Marinho vai mandar um abraço para ele. Ele mesmo fala isso sempre. André, cadê esse dinheiro? São muitos milhões, são centenas de milhões de reais que na verdade estão sumindo as escolas, né, cada vez piores. Gente, vamos voltar atrás. Ó, nós construímos em 4 anos mais de 200 salas de aula, entre escolas novas, ampliações, equipamos, reformamos outras. O ex-prefeito Chiquinho trocou até o sobrenome, virou Chiquinho da Educação, investiu em belas escolas, isso é fato, é notório. O ex-prefeito Meira, lá atrás, construiu escolas para o município, talvez não escolas tão bonitas e tal, mas construiu algumas escolas nessa cidade. É inédito isso que está acontecendo. 3 anos, 0. E um peso muito grande, André. O peso é muito violento, por quê? Porque quando você se contrapõe, né, ao que é a realidade, né, e a realidade, quem diz melhor, não sou eu, não é você, não é o Paulo Giovanni, não é o Berenguer, nem a dona Jaida, né? A realidade você vê expressada na população que sofre, né? Sofre numa fila de uma noite para outra, com dores, né? E ainda vem uma pessoa, porque eles são magistrais, né? Em determinadas composições, nessa engenharia retórica que eles fazem para defender o indefensável, né? Chegando ao ponto de dizer que as pessoas só procuram o PAN na hora que está doente, deve procurar antes de estar doente. Quer dizer, eu não consigo entender determinadas situações, né? Aí eu volto a bolinha aqui pro meu querido amigo Berenguer, né? Uma bolinha que pipocou aqui. E vamos aproveitar enquanto o nosso querido André acaba de beber o suquinho dele de pitanga. E eu queria lhe perguntar o seguinte, meu querido Berenguer. Você hoje, não é? Você é um cara que tem um trânsito, tem approach no Rio de Janeiro, conhece aquelas pradarias do Leblon, Ipanema, né? Isso numa sexta-feira dessa com sol brilhante, com tudo à disposição, né? Um chopinho gelado em Ipanema, aquele visual maravilhoso. Não vamos entrar em detalhes, porque eu estou aqui com minha esposa e cheguei em casa e eu ganhei um cacete, né? Então eu vou me restringir. Vamos supor, né, que você hoje tivesse, eu digo, apenas 10% do poder econômico do senhor Miguel Giovanni. Qual seria a sua opção hoje? Entrar nesse furdúncio com esse monte de homem no teu cangote, essa confusão toda, ou ir jogar uma peteca em Ipanema com o nosso querido amigo Miguel Giovanni, né? Aquela peteca que tem que ser macho. Não. Porque aquilo ali é mão... Rico não joga peteca, joga badminton. Ah, é? Como é que é? Que coisa badminton. Ah, não é peteca. Não é peteca, é badminton. Qual seria a sua opção? Você estaria naquele aprazível local em Ipanema, né? Ou talvez até ali na Carlos Góes, que é um lugar mais sofisticado, sim, né? Jogando uma petequinha. Mas aonde está agora? Hã? Aonde está? Qual seria a sua opção, Marcelo? Pô, não. Eu tô falando sério. Em que momento esse homem, entendeu? Porque existe tudo na vida e existe um momento que você toma uma decisão. Vou parar de fumar, eu vou casar, eu vou comprar um carro novo. Esse homem botou, não tô brincando, tô falando sério. Na cabeça, eu a partir de hoje, porque uma coisa é o político que tem o chamado legado, o legatum, né? Tipo, André,
André, desde 1992, foi a primeira vez, salvo engano, né? Como na vereança, tem uma história política, tem um envolvimento, e André entende a política ainda como ciência. Ao conversar com ele, nós percebemos, primeiro, para entender como ciência, a ciência política, você tem que ser um cara que tem que ter cultura para entender a própria política como ciência, senão você não entende nada, não é? Então você tem que ter uma cultura ali para poder absorver e ter um entendimento do que é a política, Mas para fraudar a como licitação ciência. não precisa de cultura nenhuma, não, Henrique? Exatamente, peraí. Então, não, eu estou querendo fazer uma comparação. O que é o político de carreira, né? Que nós tínhamos líderes aqui na cidade, né? E o que se transformou hoje nessa, entre aspas, liderança política, né? Totalmente despreparado. Isso aqui não vai nenhuma afronta. Eu não estou aqui para ofender ninguém, mas a realidade é essa. O seu Miguel Giovanni hoje se provou ser uma pessoa totalmente despreparada para realizar seus sonhos, que é o sonho de poder. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, Henrique, é muito complicado a gente pensar hoje na questão administrativa, porque você administrar a coisa pública é completamente diferente de você administrar o particular, né? É muito claro, a gente sabe que quando você administra o particular, você está querendo arrecadar bens para si próprio. Essa é a diferença da administração pública. A administração pública, você tem que distribuir os bens, né? Você tem que distribuir para a sociedade uma melhora social. Você tem que distribuir assim, saneamento básico, você tem que distribuir, você tem que dar escola, enfim, você tem que dar esporte, saúde. Você tem que distribuir o dinheiro, você tem que administrar esse dinheiro em prol de uma sociedade. Então, ele não conseguiu encaixar a questão administrativa, no meu entendimento, a questão administrativa do empresário para o gestor público. Essa é a grande diferença. Ele tá, no meu entendimento, ele só pensa em arrecadação de bens. A diferença, por exemplo, no governo do André, número de quadras poliesportivas, foram 6 quadras construídas, né? Quando você assumiu, o município tinha apenas 3 quadras poliesportivas. Números de campos de futebol com grama sintética eram 3. Melhor, eram 3 campos de futebol sem grama sintética. Você construiu mais 7. Nas academias populares, né? As academias populares eram 2, você continuou com as 2. As praças diárias com estrutura de esporte e lazer eram 2. No seu governo você construiu 12 praças. E o número de alunos, né, e atletas que frequentavam esses locais era uma estimativa de 1.500 pessoas. E você fechou com um movimento de 2.400 pessoas dia. Isso tudo, André, ficou fácil de eu buscar, porque eu trabalhava na área de esporte, eu trabalhava nessa área, e eu busquei isso aqui, eu tenho todos esses números. Qualquer coisa, é só me consultar, porque eu tenho o relatório oficial que foi passado. O homem tá com a papelada na mão, Paulo Giovanni. Bom, a gente tá chegando aí ao final do programa, infelizmente o tempo corre, e a gente, né, na semana passada, Henrique, a gente se comprometeu a falar um pouquinho do xadrez político. Engraçado que agora há pouco, o Marcelo me relatou aqui uma das perguntas, nem todo mundo consegue, não dá tempo de colocar todo mundo no ar, infelizmente, lamento. Não tenho a menor preocupação em colocar todo mundo no ar. E uma das perguntas que fizeram ao Marcelo, que evidentemente, né, foi alguém que não ouviu o programa passado, vai dizer, manda André explicar por que ele está inelegível. De novo? Essa pergunta, a minha pergunta. E fizeram essa pergunta, eu quero responder para essa pessoa, porque na verdade eu não estou respondendo para ela. Eu vou, mais uma vez, brevemente falar, né, para todos que estão me ouvindo. Eu, na verdade, respondo a um processo, né, esse processo que é o processo polêmico, que realmente pode me trazer problema no futuro, mas esse processo se refere, não é um processo de compra de voto, não é um processo fraude não, né? De desvio, de fraude, enfim, né, nada que tenha feito mal a ninguém, muito pelo contrário, se refere a essa rádio aqui, né, todo mundo se lembra que em 2012 todo mundo tinha programa de rádio aqui, né, inclusive nós tínhamos programas aqui que falávamos e conversávamos com vocês, aliás, num tom, né, que vocês conhecem, o nosso tom é um tom de muito respeito, e gravaram
5 programas de rádio durante o período eleitoral. E nesse período, é evidente, cumprindo a lei, eu me afastei do programa. E nesses 5 programas, alguns ouvintes entraram no ar, me elogiando a prefeitura. Eles entraram com essa ação contra a gente. Nós não fizemos o mesmo com eles. Esse processo nós ganhamos aqui em Araruama. O juiz daqui, que naturalmente conhecia a realidade da cidade, sabia o que estava acontecendo efetivamente, né? Ele julgou a nosso favor, nós ganhamos. Esse processo foi em recurso para o Rio, lá para o Tribunal Regional Eleitoral. E lá caiu na mão de um relator, né? Que é um julgador. Esse é um desembargador do Tribunal de Justiça. E depois de bastante tempo, quase 2 anos desse processo lá, paralisado, esse desembargador entendeu por dar um voto realmente me penalizando, dizendo que aquilo era abuso do uso dos meios de comunicação, né? Que em função desse abuso do uso dos meios de comunicação, que todos faziam a mesma coisa aqui, vocês se lembram bem disso, né? Eu incorreria numa infração que poderia me tornar inelegível, em função da tal da lei da ficha limpa, né? Porque seria uma condenação em segunda instância, apesar da bobagem que isso se refere. Mas, né, e uma coisa assim que surpreendeu a todos nós, né? O curioso dessa história, né, o relator, né, ele deu o voto que acabou sendo acolhido pelo tribunal. O relator, coincidentemente, foi um julgador que, no processo na merenda, no Tribunal de Justiça, que ele atua também no Tribunal de Justiça, né, ele votou a favor na Câmara que ele atua, ele foi o único voto a favor do ex-prefeito Miguel naquele episódio da merenda. Coincidentemente, ele relatou esse processo nosso e acabou dando um voto contra a gente, que foi acompanhado pelos demais julgadores, e realmente, né, isso me traz um transtorno. Entretanto, esse processo não transitou em julgado. Nós recorremos para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, e estamos aguardando o julgamento desse processo no Tribunal Superior Eleitoral. Eu acredito muito em fé em Deus, que a gente vai reverter essa situação, que a gente vai ganhar isso lá, e eu vou poder estar, mas não, veja só, eu quero deixar bem claro uma coisa. Essa minha preocupação não é pelo fato de eu poder ou não ser candidato ou pré-candidato. Não é por esse sentido. É porque é uma tremenda injustiça nós sermos penalizados quando todos vocês que estão me ouvindo aí em casa sabem o que aconteceu naquela eleição. E eu, André, ser o penalizado, isso é uma coisa, no mínimo, muito injusta. Então eu preciso correr atrás da justiça e estou correndo. Mas o meu objetivo maior, eu não estou preocupado se eu vou poder ser ou não vou ser candidato. Não, sabe por quê? Porque eu tenho certeza de uma coisa, sendo eu ou não, né? Nós vamos ter alguém que nós vamos escolher, colocar esse alguém sentado conosco, esse alguém vai assumir um compromisso em mudar a história dessa cidade. Esse alguém, com toda certeza, vai ser alguém que tenha compromisso em voltar a fazer salas de aula para as nossas crianças. Alguém que tenha compromisso em elevar a qualidade do nosso ensino, na contramão do que fizeram criminosamente com o nosso IDEB. Derrubaram o IDEB de Araruama, que é um índice que o governo federal divulga a qualidade do ensino, e a de Araruama piorou. Quem disse isso foi o Ministério da Educação. Alguém que cuide da nossa saúde, que voltemos a ter na nossa UPA um atendimento digno para você, meu querido amigo, e você, minha amiga. Alguém que não faça essa vergonha que são os postos de saúde. Aliás, parabéns ao Araru TV pelo trabalho que fez, né? Eu assisti alguns episódios e das praças abandonadas, e agora, né, os postos de saúde abandonados. Recebi aqui, né, uma mensagem da Miriam, do Mataruna, me mandando fotos pelo zap aqui do posto de saúde do Mataruna. Uma vergonha! Uma obra que está parada há mais de ano, né, que virou um ponto de encontro de problemas, ali no coração do Parque Mataruna. Aquilo é uma vergonha, e não é só lá, é o posto de saúde de Morro Grande, é o posto de saúde de Paracatu, todas as obras paralisadas pelo meio do caminho. Tudo piorou nessa cidade, nada se apresenta como conquista ou como melhora. Eu quero que alguém me diga, bom, não, André, não, o ensino melhorou como? Se o IDEB diz que piorou, se não constrói uma sala de aula, se não investem no professorado, para onde está indo essa grana toda dessa cidade, gente? Então eu, né, não estou preocupado se posso ou se não posso, eu estou preocupado é com a minha cidade. Eu já disse, o meu projeto não é pessoal. Eu não estou aqui pensando em fazer do meu irmão candidato, da minha mãe candidata, da minha mulher candidata. Não estou preocupado com isso, não. O meu projeto não é pessoal. O meu projeto é para o coletivo. Eu quero o melhor para a minha cidade, que eu moro e vivo aqui. E eu preciso matar um leão por dia. Eu trabalho aqui. Eu trabalho para sustentar a minha família, diferente de muitos que têm a vida resolvida. Parabéns para eles.
mas que eles curtam a sua vida resolvida, mas que não prejudiquem o cidadão da cidade. Não tirem do bolso do varredor, não façam isso com o servidor, não tirem do bolso do servidor, paga o consignado do cara, diminui esses contratões milionários e paga o que deve pagar para fazer justiça, para cuidar do povo. Meus amigos, esse é o nosso desafio. Não falamos, Henrique, do xadrez político. Desculpa aqui pelo desabafo, mas o desabafo veio numa hora certa, né? Eu acho assim, a gente se conhece aqui, tá Jaida chorando aqui, vai acabar me fazendo chorar também, né? Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, isso nos move aqui, ó. Quem tá nesse estúdio aqui é movido por esse sentimento. É um sentimento de estarmos todo mundo lutando com muita dificuldade, enfrentando uma máquina poderosa, onde batem no peito e dizem, nós temos dinheiro, como se esse fosse o argumento de uma vitória. Lamento. Quero deixar aqui uma frase que vai ser dita antes da gente ir para os aniversariantes. Eu preciso só de um segundo. Eu quero deixar uma frase que a gente vai falar dela todo dia e todo mundo deve comprar essa ideia. Não venda seu voto. Não venda seu voto. Todo mundo bate no peito. Todo mundo que tem militância política e quer o bem dessa cidade tem que usar o microfone dessa rádio, todos. E dizer assim para o cidadão, sobretudo o mais humilde, não venda seu voto, vai custar muito caro a você mesmo. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Paulo Giovanni, vamos roubar 2 minutinhos só para os aniversariantes da semana, desculpe por ter me estendido, mas é um desabafo que já está entalado há muito tempo. Caiu na rede. Jaida Mundim, como locutor de fechamento de propaganda de medicamentos na televisão, o que caiu na rede? Rapaz, André me emocionou realmente agora, realmente essa sua fala maravilhosa, é isso aí. Você não está com interesse pessoal. A questão nossa aqui é o coletivo, né? Enfim. O Caiu na Rede de hoje é uma notícia boa, que eu considero boa, porque finalmente, André, foi preso Tiago de Souza Siqueira, de 33 anos, que aterrorizou a cidade de Araruama entre os anos de 2011 e 2013. Foi ele que atacou aquelas pessoas na Praia dos Amores, parece que cometeu o assassinato de um policial. A nossa polícia, os policiais da 118DP, eles estão de parabéns, trabalho brilhante de busca. Olha, eu quero dar os parabéns aos policiais, agradecer demais, dizer que nós viemos acompanhando esse caso desde 2011, porque o grupo já existia, nós publicamos foto do meliante, graças a Deus preso, e a cidade pode respirar nesse sentido um pouco aliviada. Valeu, Jaida. Parabéns, hein? Paulo Giovanni, aos aniversariantes para fecharmos. Aniversariantes da semana. Parabéns pra Rapidinho, Márcia Cunha, Jaci Menezes, Clóvis Brasil, Márcia Cristina Figueiredo, Sônia Regina Machado, Valdo, Cássia Teles, Rodrigo Dino, Almir Casagrande, Eliane Castanho Lessa, Marali Carvalho, Rose Oliveira, Nazaré Regina, Vinícius Leone, Giovanni Marinho. Um abraço para Clarissa Bruno, para o professor Armando Neto, para Giovana Rocha, para Lídia Fernandes, para Angélica Ferraz, para o ex-vereador Péricles e para o meu amigo Nélio. Esses são os aniversariantes da semana. Eu encerro o programa dando os parabéns a um cara, meu amigo Roque da Fazendinha, que está fazendo um trabalho maravilhoso, sem ajuda de ninguém, ajuda de poucos amigos, com a garotada do Sub-17 de Araruama, que avançou e vai enfrentar agora, acho que o time de Macuco. Conta com a gente, Roque. Parabéns pelo trabalho. Infelizmente, André, o tempo acabou. Tem uma frase por aí que diz que o que é bom dura pouco. Eu prefiro corrigir. O que é bom deixa gostinho de saudade. Gente, até sexta-feira que vem, leva isso aí no peito. Não venda seu voto. Um abraço. Até semana que vem.